Olá galera, a seleção brasileira foi humilhada, perdeu por 7-1 para a Alemanha na pior derrota da sua história, mais de 100 anos de futebol da seleção brasileira. Acabou perdendo a chance de disputar a final da Copa do Mundo de 2014 no Maracanã. E agora é um momento de discussão sobre o que a gente pode esperar, sobre o que a gente precisa fazer para reformular o futebol brasileiro depois de um vexame desse tamanho. Aqui comigo para discutir esse assunto, Daniel Bortoleto, editor do jornal Lance, e o Perazini, que é editor do Lance Net aqui no Rio de Janeiro. E são assuntos, Daniel, que agora estão na cabeça de todos os torcedores, todos os jornalistas amantes do futebol. Vamos começar um pouquinho pela mudança que deve acontecer o mais breve possível, que é a saída do Filipão. Não tem mais jeito, né? Não tem mais espaço, talvez nem para o jogo de sábado já tenha mais espaço, mas enfim, por uma questão de protocolo ele tem que ir a Brasília. Foi tão vexatória a derrota e está sendo tão vexatório o discurso deles pós-jogo que eu não sei se eu tô mais com vergonha do que o Brasil fez em campo ou que tá fazendo fora. Chega a doer você ouvir o Filipão falando que faltou experiência. Mas não foi ele que convocou a seleção, não foi ele que escolheu uma base mais nova, não foi ele que deixou figurões de fora porque achava que não era o momento. Então assim, existe tanta incoerência no discurso que parece que a gente está vivendo um pesadelo sem fim. Perazini, agora nesse momento que a gente está buscando algumas soluções, encontrando as desculpas e discutindo essas barbáries que estão acontecendo após a eliminação, você acredita que no Brasil há hoje um treinador capaz de promover a revolução no futebol brasileiro? Claro que a gente sabe que a revolução não passa só pelo técnico, passa por gestão, passa por planejamento, mas enfim, o treinador vai ser um dos mentores desse processo. Você acredita que há no Brasil hoje alguém capaz de fazer esse processo, ou pelo menos dar início a esse processo? A palavra revolução eu diria até que é muito forte. Eu acho que hoje no Brasil não existe um técnico capaz de fazer uma revolução. O nome forte que a CBF tem trabalhado, tem nos bastidores falado muito, é o Tite. O Tite, na minha opinião, é um técnico talvez excelente para o que a seleção tem hoje, para essa base que a seleção tem. Porque a defesa é um ponto muito forte. O Tite já mostrou saber trabalhar com defesas fortes no Corinthians, né? Era assim. Agora, se fosse assim, botar um técnico que eu diria assim, o meu favorito é realmente o Guardiola, mas tem uma versão até brasileira para isso, se pudesse fazer, assim, eu não sei muito bem qual é a viabilidade disso, mas o Cuca, sabe, eu gosto do estilo dele, de fazer um futebol ofensivo. Tem a questão do psicológico dele, que todo mundo conhece, a gente não sabe até onde isso iria numa Copa do Mundo. Agora, em termos de resultado, o Tite. Agora, no sonho, uma mistura do Cuca com Guardiola, quem sabe, hein? Tem muita gente que diz que vencer não é o mais difícil é se manter no topo. A Alemanha vem se mantendo no topo há muito tempo. Fato que não venceu ainda uma grande competição, mas está na cara aí para vencer. E o Brasil alternou bons e maus momentos, com conquistas e fracassos. Mas o que parece, a gente não tem mais força para reagir. E isso talvez tenha que ser discutido, né, Daniel, no novo treinador. E é fácil ver como os treinadores brasileiros ficaram para trás. Você pega a Copa do Mundo, o Chile tinha um técnico argentino, o Sampaoli. A Colômbia tinha um técnico argentino, o Peckman. O que será que tão diferente tem os argentinos que os brasileiros não conseguem treinar uma seleção estrangeira? Então eu acho que é hora do Brasil dar o braço a torcer e arrumar um técnico estrangeiro. Quando o Guardiola praticamente se ofereceu ao Brasil, uma entrevista ao Lance, ele estava lá nos Estados Unidos, esperando o que ia fazer da vida depois de ter deixado o Barcelona, muita gente achou, o Guardiola não vai entender o futebol brasileiro. O Guardiola, em 1 ano e meio, transformou o Bayern de Munique. O Bayern de Munique hoje joga talvez o futebol mais bonito que se vê aí, tanto que é a base da Alemanha. É a base da Alemanha e conseguiu resultados internacionais. Então assim, tivesse dado 1 ano e meio pro Guardiola, talvez tivesse dado tempo de montar uma seleção que todo mundo imaginava, o Brasil jogando como o Brasil. Eu acho que a discussão até mais importante também é na forma de gestão do nosso futebol. E esses caras que estão aí hoje, o Marinho, o Del Nero, que vem na sucessão do Ricardo Teixeira, já estavam lá com o Teixeira e vão continuar com a saída do Marinho e com o Del Nero. E ao que parece não vai mudar muito a forma de gerir o futebol brasileiro. Eu acho que a gente precisa entrar muito forte nessa discussão nos próximos anos, porque a essência do trabalho que é feito na Alemanha, que foi feito a partir de um fracasso em 2010, que transformou a Alemanha como seleção e a Liga Alemã como produto em duas coisas das melhores do mundo do que tem dentro do futebol. E aqui a nossa defasagem com relação a isso, acho que passa justamente pela falta de gestão, de renovação. Você não acha, Perazini, nessa questão da CBF? Sem dúvida, a politicagem no Brasil é aquilo que todos conhecem.
E a goleada da Alemanha sobre o Brasil mostrou bem realmente a diferença entre o campeonato alemão e o campeonato brasileiro. Esse buraco é mais fundo do que a gente imaginava. O Brasil hoje não revela como revelava, os clubes estão quebrados, eles não conseguem manter os jogadores muito tempo, são muito dependentes da televisão. O torcedor brasileiro está perdendo o encanto de ir ao estádio, porque a gente tem problema de violência, a gente tem milhares de problemas dentro do brasileiro, do trabalho brasileiro que a gente precisava mudar. E a seleção é um reflexo disso tudo. Precisa mudar muita coisa, mas a primeira coisa é assumir que a gente está abaixo dos outros. Bom, é isso, pessoal. Vamos aguardar os próximos capítulos aí dessa tragédia que foi a seleção brasileira na Copa de 2014. A posição em si do Brasil, se vai conquistar o terceiro lugar ou não, eu acho que já nem mais importa nesse momento, pela forma como o Brasil caiu na semifinal. E a discussão está sempre aberta, a gente tem que cobrar, tem que estar em cima. E vamos aí ver se o futebol brasileiro consegue, nos próximos anos, porque não é um trabalho a curto prazo, dar a volta por cima. Isso aí.